Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo no livro de Daniel. Então, estamos aí já na reta final da análise desse livro. Hoje vamos estudar o capítulo 6, lembrando que nós estamos numa abordagem cronológica. Então, por isso aí que às vezes parece que estamos pulando alguns capítulos, mas não, nós veremos todos os capítulos de Daniel, é porque nós estamos seguindo aí uma sequência cronológica. Hoje, então, adentrando o capítulo 6, que conta a famosa história que nós gostamos de contar para crianças, né? Daniel na cova dos leões. E o que é interessante a gente notar e por que também é importante vermos este livro numa sequência cronológica? Porque muitas vezes nós ficamos, quando nós lemos Daniel, nós imaginamos que Daniel era um jovenzinho ainda quando foi lançado na cova dos leões. Só que é interessante notar que ele já não era aquele jovenzinho do capítulo 1, que talvez tinha ali os seus 17, 18 anos de idade. Aqui Daniel já tinha mais de 80 anos de idade. Ele já estava aqui não mais debaixo do império da Babilônia, não estava mais do reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, ele estava agora no reinado dos medos e dos persas. Então note que ele passou o império inteiro. Olha só, o império da Babilônia caiu e se levantou agora a Média e a Pérsia. Daniel já não era um jovenzinho, ele já tinha aqui uma idade bem avançada. Então, muitas vezes, quando vemos desenhos falando de Daniel na cova dos leões, às vezes os desenhos mostram Daniel sendo um jovem, mas não, Daniel aqui já tinha a sua barba branca, já tinha os seus cabelos brancos, né? Então já tinha uma idade avançada, já talvez usava uma bengala. Daniel já tinha aí uma idade avançada. Isso é uma curiosidade para que você saiba o porquê é importante nós vermos Daniel de uma sequência maneira cronológica. Olha só, Daniel, ele era um homem de oração. Isso fica uma lição para nós quando nós analisamos a vida de Daniel. Uma vida de oração. A palavra de Deus nos ensina: orai sem cessar. E Daniel, ele tinha essa prática na sua vida. Olhando para a vida de Daniel, nós vemos, por exemplo, em Daniel capítulo 2, Daniel orando a Deus para que ele pudesse interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor surgiu com aquele sonho, surgiu com aquela proposta de que não interpretarem meu sonho, as pessoas ali iriam morrer, os magos, né? Falando ali da liderança religiosa da Babilônia, e Daniel apareceu ali naquele cenário, então orando para Deus, e Deus ali revelou qual que foi o sonho de Nabucodonosor. Além da revelação, trouxe também para Daniel a interpretação. Daniel é um homem de oração. Daniel capítulo 9, ele também se colocou diante de Deus orando quando ele estava lendo a palavra de Deus do profeta Jeremias, onde ele entendeu que Israel deveria ficar 70 anos em cativeiro. Quando ele percebeu essa realidade, ele se colocou diante de Deus em oração, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelo pecado do povo, porque ele entendia que eles estavam ali no cativeiro por causa de castigo, porque Deus estava castigando a nação de Israel, e ele orou enquanto ele estava lendo o profeta Jeremias. Daniel capítulo 6 é o capítulo que nós estudaremos hoje aqui também. Nós veremos que Daniel ele tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia. Era um costume dele. Então ele se colocava ali no seu quarto, voltado para Jerusalém, porque este era o costume deles, dos judeus. Todos quando oravam voltado para Jerusalém. Lembra quando Salomão ele construiu o templo? Quando ele levantou o templo, Salomão ele disse: ó Senhor, se um dia o teu povo, Israel, vier a pecar e o Senhor castigar eles, levando eles para cativeiro, para outro canto, e se eles orarem ao Senhor voltado para esta casa, voltado para essa santa cidade, a qual o Senhor escolheu para colocar aqui o seu nome, ouça do alto os céus, aonde quer que seja, onde o teu povo esteja, ouça a oração do teu povo. Era um costume de todos eles, já era até ali uma orientação de Salomão que foi passado para todo o povo de Israel. E Daniel, ele seguia esta orientação. Então, lá na Babilônia, ele tinha esse costume de fazer oração a Deus, voltado para Jerusalém. Interessante, Daniel era um homem de oração, isso nos ensina também que nós devemos orar mais. Nós devemos aprender a orar mais. Interessante também, outra coisa, que Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, ele tinha ali os seus discípulos, os 12 apóstolos que estavam seguindo a ele.
E Jesus Cristo, quando você olha a narrativa da sua biografia nos evangelhos, você vai perceber que Jesus Cristo não ensinou os discípulos a pregarem, mas ele ensinou os discípulos a orarem. Então ele fez aquela famosa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, ensinando os discípulos a como se comunicar com Deus, como falar com Deus. Então nós devemos também aprender a orar mais, assim como Daniel era um homem de oração. Ok, vamos então entrar aqui no assunto de Daniel capítulo 6 e vamos ver aqui o que se fala nesta narrativa. Olha só o que diz o versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só que interessante aqui. Então, Daniel estava debaixo agora do império da Média e da Pérsia. E Dario, ele chegou ali com uma proposta de mudar a governança ali daquele império. Então, existia um modelo de governança da Babilônia, que era típico da Babilônia, da cultura babilônica, onde Nabucodonosor, ele reinava, onde Belsazar, Nabonido, que a Bíblia não fala, mas ele também era filho ali de Nabucodonosor. Então, eles tinham uma maneira de governança, e agora Dario, a Média e a Pérsia, chega mostrando uma outra proposta de governança, onde esses versículos eles mostram. Olha aí na sua tela, está mostrando como que seria, então, a escada de governança aqui da Média e da Pérsia. Quem estava encabeçando, evidentemente, eram os reis da Média e da Pérsia, que era Ciro e Dario. Logo abaixo deles estariam, então, 3 presidentes, as quais Daniel, olha só como Daniel, ele estava em evidência naquele período ali. Então, Daniel foi escolhido por Dario para compor a essa presidência desses 3 presidentes que estariam debaixo de Ciro e de Dario. E depois desses 3 presidentes, haviam 120 sátrapas, ou seja, 120 príncipes que estariam também em governança ali. E abaixo desses 120 estariam prefeitos, governadores, conselheiros. Então note que ali Dario ele chegou com uma proposta mudando o estilo de governança, mudando ali os ministérios, né? Então normalmente no nosso país, na República, nós vemos quando um presidente chega lá, ele cria ministérios, ele tira ministérios, e aqui Ciro e Dario eles também fizeram isso. Então, primeiro vinha ali, depois de Ciro e Dario, primeiro vinham os 3 presidentes, Daniel estava entre eles, depois 120 príncipes, e abaixo dos 120 havia prefeitos, governadores e conselheiros. Essa era o estilo de governança ali da Média e da Pérsia. Olha só o que diz o versículo 4, diz assim: Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha só que interessante, esses homens aqui já estavam enciumados com Daniel, porque Dario percebeu que em Daniel havia uma sabedoria muito grande. E ele gostaria de colocar Daniel acima de todos os outros. Mudar ali um pouco aquele estilo de governança, onde em cima daqueles 3 presidentes estariam também ali Daniel agora, né? Evidentemente abaixo apenas de Ciro e Dario. Esses homens começaram a procurar ocasião contra Daniel. E o que a gente percebe aqui, aplicando para a nossa vida, para a nossa realidade? Meus irmãos, dá sim para se manter fiel na política, mas você vai pagar com a vida, ou seja, perseguido. Nós temos a nossa política no dia de hoje. Alguns cristãos, eles adentram a política também para trazer uma boa influência. Infelizmente, algumas pessoas com o nome de cristãos acabam ali sendo manchados pela corrupção, sendo manchados por partidos políticos que têm pautas que são contra Deus, eles acabam sendo manchados. Mas é possível sim alguém entrar ali e se manter fiel a Deus,
Agora, é difícil permanecer neste local, porque é um local muito sujo, um local onde tem muita falcatrua, realmente. Mas nós vemos aqui em Daniel que ele se manteve fiel. Agora, o que aconteceu com a vida dele é que ele passou a ser perseguido. Então, se alguém, algum cristão, entrar na política hoje e quiser ser fiel a Deus ali, a todo custo, pode ter certeza que ele sofrerá perseguição. Então, é uma lição que Daniel também deixa para nós, mas fidelidade a todo custo. Então, fidelidade a todo custo a Deus foi o que Daniel também fez aqui na sua vida. Procuraram ocasião contra ele, mas não acharam nenhuma ocasião de acusação. Queriam achar alguma culpa, alguma mancha, mas não acharam nada em Daniel. Ele tinha uma vida piedosa diante de Deus, ele temia a Deus. E a maneira que ele tratava o rei, a maneira que ele vivia aqui na terra, era um reflexo do seu relacionamento com Deus. Como que anda seu relacionamento com o Senhor? Será um reflexo com o seu relacionamento com as outras pessoas, na sociedade, diante das autoridades, na sua igreja local, no seu trabalho, na sua escola. O seu relacionamento que você tem com Deus será um reflexo do relacionamento que você tem com as outras pessoas. Dá para se manter fiel, mas você será perseguido. Versículo 6 e o versículo 7 dizem assim: então estes presidentes, que no caso aqui eram apenas 2 presidentes, porque Daniel não estava aqui, né? E sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, olha só, todos os presidentes, mas Daniel não estava aqui. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Note bem aqui que 122 homens planejaram divinizar Dario por um mês. Então, eles fizeram essa regra porque perceberam, olha, Daniel é um homem de oração. A gente não consegue achar nenhum defeito nele. Então, vamos criar um defeito, porque orar não é defeito nenhum, é qualidade. Então, o que eles fizeram? Vamos criar um defeito, vamos criar leis que falam que coisas boas agora se tornem coisas ruins. E eles criaram, então, esta lei. Falaram para o rei, chegaram diante de Dario e falaram: rei Dario, todo mundo concordou, mas era uma mentira, porque Daniel não estava neste balaio de gato aí, não. Todo mundo concordou que durante um mês, toda petição, toda adoração, toda oração seja feita somente a ti. Então, durante um mês, a gente quer enaltecer o Senhor, nós queremos valorizar a sua presidência aqui, o seu reinado, então valorizar a sua pessoa. Nós queremos honrar o Senhor. Então, como nós vamos honrar? Durante um mês, todas as pessoas, qualquer petição, seja a ti. Ninguém vai adorar nenhum tipo de Deus, nenhum tipo de estátua, nenhum Deus. Evidentemente, eles estavam trazendo esta situação para pegar Daniel. Perceba, eles estavam criando uma lei, fazendo com que algo bom se tornasse ruim. E, evidentemente, quando nós olhamos para os dias de hoje, nós temos iniciativas de leis sendo propostas, leis que são contra a palavra de Deus, leis que tentam fazer com que coisas boas se tornem coisas ruins. Por exemplo, legalização do aborto. Olha só, a Bíblia condena o aborto. Então, legalização do aborto é tornar o aborto legal, algo que a Bíblia condena. Note que existe essa iniciativa do homem caído, o homem pecaminoso, de tornar legal aquilo que a Bíblia condena. Então, note muito bem isso. E aquilo que a Bíblia aprova, muitas vezes, querem tornar ilegal. Então, nós percebemos que existe também uma luta muito grande contra a chamada família tradicional. Algo que Deus criou, a família homem-mulher, e aí as crianças vindo deste casal, nós vemos aí uma iniciativa muito grande, um movimento muito grande contra a família que Deus criou e acabam chamando de família tradicional, porque eles reconhecem que existem outros tipos de família também, além do que a Bíblia ela ensina. Então, note muito bem que existe esta proposta humana de fazer com que aquilo que Deus aprova
seja então ruim aos olhos humanos ou diante da lei. E aquilo que Deus reprova seja então legalizado aos olhos humanos. Isso sempre aconteceu. Não é novidade para os dias de hoje. Isso aí, desde aquela época, na época de Daniel, nós vemos essas iniciativas também. Então, eles chegaram diante do rei e falaram: olha, nós queremos divinizar o Senhor, mas na verdade eles estavam querendo ali criar uma lei para que pudesse, então, dessa maneira, pegar Daniel em algum tipo de falha. Olha só o que diz o versículo 8 e o versículo 9, dizem assim: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então, note muito bem aqui que a lei foi assinada. Evidentemente, Dario ele foi enganado, né? Daniel não estava naquela situação. E a motivação por trás dessa criação dessa lei, que é antibíblica, impedir orações e que orações sejam feitas somente a um homem, a motivação também era algo para se pegar simplesmente Daniel em algum tipo de falha. Então note que para um homem fiel, os infiéis tentam criar ali leis que não existem para pegar pessoas que andam dentro da lei. É o que aconteceu aqui com a vida de Daniel. Aqui nós temos algo interessante da cultura também dos medos e dos persas. Uma lei que fosse assinada, ela não poderia jamais ser revogada. Isso fazia parte da cultura da Média e da Pérsia. Quando você lê Esther, capítulo 8, versículo 8, você também perceberá isso, porque Esther estava vivendo também debaixo da Média e da Pérsia. Então, existiam leis ali que, quando era assinado, não poderia se revogar. E aqui Dario, depois que ele soube dessa falcatrua que as pessoas estavam fazendo ali, desse plano diabólico que esses homens da liderança estavam fazendo, ele não poderia voltar atrás, porque era da cultura deles, era algo ali inaceitável. Um rei voltar atrás da sua palavra, um rei tentar assinar um outro decreto invalidando aquele que ele já tinha feito. Então, ele, quando percebeu, ele não pôde fazer nada ou não pôde fazer muita coisa. Olha só o versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele já sabia que não poderia voltar atrás, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Note que Daniel não estava fazendo isso para afrontar. Era um costume dele, ele sempre fez isso. Não é por causa de uma lei que foi criada que ele vai parar de adorar ao Senhor. É o que a Bíblia nos ensina. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, vamos dizer assim, é o escape que Deus nos dá na Bíblia para uma certa desobediência à autoridade. É quando as autoridades criam leis que vão de contra a princípios bíblicos. E aí você fica ali numa posição, ou você obedece a Deus ou você obedece ao homem. E evidentemente, nesses casos específicos, sempre a obediência a Deus tem que ser então valorizada. Foi o que Daniel fez. Vou continuar minhas orações a Deus. Não vou orar a nenhum rei, não vou orar a nenhum homem, não vou adorar nenhuma criatura. Somente Deus tem que ser adorado. Outra coisa interessante é que nessa oração ele não estava fazendo apenas petições. Nessa oração, ainda que ele estava sabendo daquela lei que foi ali assinada, que só podia fazer orações a homens, Daniel estava agradecendo a Deus. Olha só, uma maneira, uma prática que você deve também colocar nas suas orações é agradecimento, dar graças a Deus. Seja qual situação que você esteja passando, ache motivos para dar graças a Deus, porque certamente você tem motivos para dar graças a Deus. Deus nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Deus sempre está conosco. A sua presença é uma bênção para nós. E você tem motivos de agradecer a Deus. Agradeça pela sua salvação, agradeça pela família. Ah, mas eu perdi minha família. Tem motivos para agradecer a Deus. Deus sempre nos abençoa. Provérbios, capítulo 3, versículo 6, fala: quando nós olhamos para trás, nós podemos enxergar Deus em todos os nossos caminhos, e você pode fazer isso também na sua vida. Versículo 14 e versículo 15 dizem assim: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muitíssimo penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel
e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, nós notamos aqui que Dario, ele tentou, se esforçar para livrar Daniel daquela emboscada, mas ele não conseguiu. E aqueles homens se sentiram no total direito, amparados pela lei, de chegarem diante do rei e falarem para o rei: o senhor não pode fazer nada, o senhor já assinou a lei, o senhor tem que ficar aí agora parado e esperar que a penalidade da lei caia sobre Daniel. E o rei, infelizmente, por causa da cultura, por causa da lei que já foi sancionada, ele não pôde, então, fazer nada. Então, aqui nós vemos a incapacidade de um rei. O rei tentou ajudar Daniel, mas ele não conseguiu. Sabe o que isso nos ensina? Diante das incapacidades dos homens, diante de uma situação de tribulação que você esteja passando, e você percebe que ninguém consegue te ajudar. Não sei qual é a situação difícil que você esteja passando, mas às vezes você já procurou ajuda aqui, procurou ajuda ali, procurou ajuda em várias ocasiões, em várias pessoas e não conseguiu ajuda. Diante da incapacidade do homem, Deus sempre se mostra capaz. É diante de Deus que você consegue alívio, é diante de Deus que você consegue paz para a sua vida. É diante de Deus que você consegue vitórias para problemas que você também possa estar passando. Diante de Deus você consegue paz em meio às tribulações que você esteja talvez passando. Às vezes Deus não te livra rapidamente de uma tribulação, de uma dificuldade, de uma ansiedade, de uma depressão, mas Ele pode dar paz para você diante dessa situação calamitosa. Deus, Ele sustenta os seus. Deus sustenta os seus filhos mesmo em meio a tribulações. E Ele, lógico, também pode livrar você dessas tribulações. A incapacidade dos homens reflete para nós a capacidade de Deus, capacidade divina. E depois no versículo 18, já que nós vimos a incapacidade de um rei, olha só, agora esse rei teve insônia. Diz assim o versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Esse rei ele não conseguiu dormir. Passou a noite em claro, não pregou os olhos, não conseguiu fechar os olhos. Não quero música, não quero comer, não estou conseguindo dormir. Ele passou ali, parece que uma madrugada de luto, não teve nenhum tipo de alegria. Eu fico imaginando que Daniel, nessa situação, estando lá nas covas dos leões, ele talvez teve a melhor noite de sono da sua vida, porque mesmo em meio àquela possível ataque de leões, Deus abençoou ele naquela situação e eu acredito que ele teve uma noite muito bem tranquila ali na cova dos leões. Mas no palácio, o rei não estava, apesar do conforto que o palácio oferecia para ele, ele não estava conseguindo dormir, não teve uma noite tranquila. Com Deus você consegue ter noites tranquilas. Você, sem Deus, não consegue ter paz na sua vida, porque Deus é a fonte da paz, Ele é o príncipe da paz. Com Deus nós dormimos tranquilamente. Com Deus nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e podemos descansar, porque Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso rochedo, dele vem a nossa salvação. Com Deus nós temos essa segurança. Por fim, nós vemos também aqui a alegria de um rei. Depois de uma noite não conseguindo dormir, uma noite de tristeza, vai ser refletido nele uma grande alegria, porque Deus agiu naquela situação, livrando também Daniel. Diz assim o versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha só que interessante como esse versículo termina. Nenhum dano se achou em Daniel, porque crera no seu Deus. A fé livrou Daniel aqui desses perigos que a cova do leão estava trazendo para ele. E aqui nós vemos algo também interessante. Deus, ele nos auxilia. Aqui, depois que Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei passou a noite em claro. Logo que amanheceu, o rei foi correndo para a cova, onde tinha uma pedra ali que eles colocaram, selaram a pedra, e ele gritou: Daniel, você está vivo? E Daniel responde lá dentro da cova: vive, ó rei, eternamente.
Eu estou bem. Fica tranquilo, ó rei, que eu estou bem. Deus enviou o seu anjo, fechando a boca desses leões, e nenhum deles fez mal a mim. Aí o rei se alegrou tanto, mandou tirar a pedra, mandou tirar Daniel dali. Interessante que tirou Daniel dali, nenhum leão ali fugiu daquela cova. E Daniel saiu ali sem nenhum arranhão, sem nenhuma mordida de leão. Então nós percebemos como Deus aqui, ele agiu na vida de Daniel. E agora, olha só a ordem que o rei dá então no versículo 24, diz assim: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Note aqui quantas pessoas foram jogadas nessa cova dos leões. Nós vimos ali que eram 120 príncipes, mais 2 presidentes que fizeram essa emboscada para Daniel. Todos eles foram jogados na cova dos leões, não somente eles, mas suas famílias também foram lançados nas covas dos leões. Todos eles morreram antes que chegasse ao fundo do poço, os leões já tinham acabado com todos eles. E isso você já tem aí uma ideia de quantos leões, a quantidade de leões que existiam dentro dessa cova. E era algo bem grande, não era algo pequeno, porque cabiam ali muitos leões. Olha só, para a gente terminar, uma curiosidade sobre essa cova. Primeiro, nessa cova não se tratava de uma caverna vertical, mas de um poço, de uma cova, ou seja, horizontal. Não era algo de uma cova, uma caverna que você entra assim, mas era algo como se fosse um poço, teria que entrar assim. Senão, os leões eles teriam toda a liberdade de sair. Então, aqui são curiosidades para a gente perceber como que era essa cova aí dos leões, que era um sistema aí de castigar as pessoas que não andavam na linha. Olha só outra curiosidade. A entrada desta cova não era tão grande muitas vezes como nós imaginamos, pois ela era fechada com uma pedra. Então note que não era para ser uma entrada muito grande, porque quem conseguiria naquela época ali, com as próprias mãos, tirar e colocar, remover uma pedra ali, uma tampa, né, muito grande. Então a entrada era menor, era algo menor, não tão grande. Às vezes a gente fica imaginando, mas como foi jogado de uma vez só ali, todas essas pessoas, né, mais de 200 pessoas ali foram jogadas na cova dos leões. Daí é outra curiosidade que nós veremos, os 122 que foram lançados ali com suas famílias, eles não foram lançados de uma vez, mas por grupos menores, até porque a entrada não era tão grande. Isso aí fica muito evidente para nós. A entrada era algo menor, a pedra foi tirada, a pedra foi removida, e em grupos menores eles foram sendo lançados. E antes desses grupos chegarem no fundo, os leões já despedaçavam todos eles. E aqui fica uma curiosidade para a gente terminar, Daniel capítulo 6, de uma visão de uma cova, porque às vezes nós assistimos desenhos, filmes, e a gente muitas vezes ali fica na nossa mente como que era o cenário de Daniel, pelo que o filme ou desenho nos mostra. Mas a Bíblia ela já também mostra para a gente esses detalhes de cenário. Que Deus então esteja abençoando sua vida, que a live de hoje possa abençoar você, possa ter trazido também para você a elucidação da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.